Te convido a assistir esse programa porque está muito interessante, porque é embasado em fatos reais. A minha convidada hoje é a Ângela W. Lima, ela é Headhunter há 26 anos, ela é daqui de Taubaté, já veio no programa para falar especificamente dessa profissão e dando dicas incríveis. E hoje ela vem falar o por trás, né, a pessoa física, né, tudo que ela viveu, tudo que ela já sofreu de histórias traumáticas e de superação, que com certeza forjou ela para chegar onde ela está hoje. Então vem assistir, tenho certeza que vai te servir de inspiração, de superação e mostrar para você que às vezes o seu probleminha é desse tamaninho porque você não está sabendo olhar para a solução. E aqui ela dá um baile de superação. Vem assistir. Ângela, seja muito bem-vinda novamente ao programa, é uma honra recebê-la. É um prazer estar aqui de novo. De novo, a Ângela é uma conhecida e competente Headhunter aqui de Taubaté. Estamos aqui, inclusive, em Taubaté gravando. Já veio no programa falar sobre o trabalho de Headhunter, dando dicas incríveis. Você que é do YouTube, aqui em cima vai aparecer a entrevista dela. Assiste porque vale muito a pena. Hoje a Ângela vai contar várias histórias que ela escreveu aqui, né? De quando que é esse livro? Esse livro saiu agora, em 2021. E aí, quando você foi contar, né, do seu trabalho, me trouxe o livro, eu fui ler esse livro, a primeira história, Mulheres do Vale, é da Ângela. E aí, Ângela, quando eu vi essa história, eu pensei, eu preciso levar para o programa. Porque em uma história, quantos ensinamentos tem, né, e superação, né? Obrigada. E outras histórias recentes agora que aconteceu, você vai finalizar também contando. E quero que você fique aqui assistindo histórias incríveis de superação, determinação, histórias que vai te ensinar, te mostrar como crescer no lado profissional e pessoal, né? Então, não vou contar mais, é você que vai contar. Conta um pouco dessa história aqui, incrível, Ângela. Bom, o livro, né, ele saiu da ideia quando eu fiz o meu primeiro evento chamado Mulheres do Vale, porque embora eu ensine as pessoas a se planejarem, muitas das coisas da minha vida acontecem sem planejamento. E nós tínhamos uma amiga que o evento era para ser em setembro, ele foi em outubro, e eu me lembrei que outubro é outubro rosa. Sim. E eu me lembrei dessa amiga que estava sofrendo de algum tempo com câncer. E falei assim, por que não a gente não homenageá-la nesse evento? Né? Por toda a garra, por toda a força. E a homenageamos, e foi lindo, né? Foi assim, muito emocionante, eu não conseguia nem falar na hora de homenageá-la, porque ela era um ser humano totalmente especial, como pessoa mesmo. E logo depois ela faleceu. Quando ela faleceu, me avisaram, né? E eu estava ali naquele velório pensando, todas as histórias que ela tinha ficaram em retalhos na cabeça de cada pessoa. Porque cada um sabia um pedacinho dela, nem todos conheciam ela por inteiro, nem eu mesma. E se ela tivesse contado a história dela, ela poderia estar hoje imortal na cabeça de todo mundo. E aí eu falei, eu vou escrever um livro, Mulheres do Vale, contando a história de todas as mulheres que eu admiro no Vale do Paraíba. E na minha cabeça inocente, né, eu achei que ia convidar todas as mulheres e que todas as mulheres de sucesso iam querer escrever o livro comigo. Só que aí vem a pandemia. Veio a pandemia, nós já tínhamos 11 mulheres que tinham aceitado escrever um livro, porque não é barato escrever um livro, né? Cada um contribui com pouco. Depois a gente recebe livros de volta para que a gente possa vendê-los e recuperar o dinheiro investido, embora não era esse o meu objetivo. E aí eu tinha 11 mulheres e várias histórias. E veio a pandemia e a comunicação passou a ser feita só online, mudou o foco das pessoas. O livro era para sair em outubro de 2020, não tínhamos como fazer um evento em outubro de 2020 por causa da pandemia, e ficou. E aí, como é que esse livro vai sair? Confesso que eu fiquei morrendo de medo, Tati. Falei, nossa, eu dei a minha palavra, eu fiz o investimento, como é que eu faço agora? Nós não vamos ter as 30 mulheres que a editora pediu. E passou o tempo e acabou, né? Começou a segunda fase da pandemia.
E a editora falou, não, pela história de vocês, nós vamos fazer o livro só com as 10 histórias. Então, assim surgiu o livro. Né? E eu fui convidada para escrever o prefácio, né? E também a minha primeira história está no livro. Sim. E assim surgiu Mulheres do Vale. Né? Eu gosto de falar que uma frase que eu uso no livro, né, que não é minha, é de algum filósofo que eu não me lembro o nome agora, que o ser humano é o único ser que a existência precede a essência. Né? Uma pedra nasce pedra, um cachorro nasce cachorro, mas o ser humano ele precisa viver para ser. Né? Então nós somos os únicos seres que a nossa existência precede a nossa essência. Sem ela nós não somos nada. Né? E aí foi a ideia de escrever o livro. E quando eu já, desde o início, a ideia era me colocar totalmente na história. Né? Não era florear, não era contar alguma coisa bonitinha, de sucesso, era ser eu mesmo. Esse é um dos valores dos meus serviços que eu presto, é a transparência. Então, por que não ser transparente no livro também? E aí eu acho que fui até fundo demais na minha história. Gente, é incrível. Tem para vender esse livro? Tem conosco, com as Mulheres do Vale tem. Gente, vai ser duas catarses aqui, digamos assim. Uma foi quando eu li o livro e agora você me contando. Olha a história. Conta. Bom, né, a minha história começa com uma quinta filha mulher nascida de um casal que sonhava em ter filho homem. Eu imagino na época, né, de 1970, eu tenho 52 anos, na época de 70, quando não se tinha ultrassonografia, a enfermeira chegar para o meu pai e falar, olha, mais uma menininha. Ele queria um menino, né? Então eu já nasci com um peso muito grande de não ser o homem que ele queria, né? E eu sempre tentei, embora eu tenha certeza da minha sexualidade, né? Eu sou definida como mulher, né, no gênero e tudo mais, mas eu sempre quis ser o homem que meu pai queria que eu fosse, que eu tivesse nascido. Então a minha personalidade é muito masculina para tomar decisões. Eu sou muito racional. E 2 anos depois, né, Deus abençoou que veio realmente um menino, que é um irmão lindo aí eles que eu pararam tenho. que aí já conseguiu o objetivo, né? Não, minha mãe já estava com meio ovário e ela conseguiu fazer mais um filho. Meu Deus. Não sei como. Poderosa. Poderosa, ou ele, né? Aí nasceu o menino tão sonhado, meu irmão. E desde que meu irmão nasceu para mim, né, ele era o meu bebê. Né? E assim, nós fomos crescendo, né, meus filhos de metalúrgico, sempre estudando em escola pública, né, nunca tendo o melhor lápis de cor, nunca tendo a melhor escola, que as pessoas pensam, né, você nasce de olho verde e branco, você já nasceu rico. Ao contrário, morreram 2 dessas minhas irmãs, né, meu pai criou 4. Né, os 4 filhos, e como caldeireiro. Né? E aí ele saiu da empresa onde ele estava e nós viemos para um outro bairro de Taubaté, que aí meu pai trabalhava na mecânica pesada, e eu tinha que pegar ônibus para ir para a escola, quando estava na mecânica pesada, e eu já era negociadora desde aquela época, porque eu não gostava de ganhar boneca. Gente, eu não suportava bonecas, eu queria carrinhos. E minha mãe achando naquela época, né, era um assunto muito sério, né? Uma menina virar menino ou um menino virar menina. Sim. Em 1970. Era inconcebível aquilo. Era inconcebível. Até que um dia ela deu uma ordem que eu não ganhasse mais carrinho e que meu irmão não ganhasse mais bonecas. Porque a gente trocava. Sim. Não, e meu irmão, né, gostava do carrinho e da boneca, né? Presente era presente. E eu rifava minhas bonecas na escola com 7 anos de idade. Então, o que eu combinava com o cobrador? Ele me dava metade do valor do passe escolar. Eu descia um ponto antes da escola que tinha lá uma papelaria, comprava uma rifa e rifava para minhas amigas a boneca. Não sei se era 10 centavos, sei lá, ideia de criança, né? Eu rifava a boneca. Eu lembro dessa parte, então que eu já era negociadora desde 7 anos. Pois é. Com 10 anos, não sei se está no livro, mas eu já vendia bom para a vizinha, ajudava meu pai a vender carros. Quer dizer, eu sempre negociei, eu sempre arranjava uma oportunidade de ser independente. Liberdade é um valor muito importante para mim. Sim. Né? E aí eu fui crescendo, né? E com 12, 13 anos eu queria ser hippie. Eu achava a coisa mais sensacional do mundo você poder ser livre, a liberdade, né? E estava bem naquela época. Naquela época representavam a liberdade, né?
Então eu fugi. Meu pai já, nessa época, já era gerente industrial, já tinha passado algum tempo, né? Ele tinha crescido na carreira, e ele ia me buscar em praças públicas, né? Eu falava, gente, guarda minhas coisas que eu juro que eu volto. E meu pai, um homem de 1,90 m, me pegava pelo colarinho e me ia colocando no carro, né? Mas eu ia, né? Eu queria essa liberdade. Eu achava que seria fácil, uma cabeça de adolescente, comprar a gente chamava de painel de anel, né? Painel de anel? Comprava anéis, colocava naquele painel de venda, e aí com isso eu ia ganhar dinheiro para viajar ao mundo. Olha a cabeça. Muito otimismo, né? Para não dizer ingenuidade. E aí? E nessas adversidades da vida, eu sempre fui muito inteligente, então eu era muito hiperativa. Eu não conseguia ficar na sala de aula. O que o professor ensinava eu já sabia. Então não me prendia na sala de aula. O que eu pulei de muro, Tati? Né? O que eu pulei de muro nessa minha vida, né? E aí meu pai saiu do último emprego, né? Ele era metalúrgico naquela época, metalúrgico mesmo, de sindicato e tudo. Isso já era 1984, e ele resolveu ir embora para Mococa. E ele foi embora para Mococa, e em Mococa eu conheci meu primeiro marido. Né? Me apaixonei por ele desde a primeira vez que eu o vi, a gente 13, 14 anos, e meu pai ficou lá acho que por uns 4 anos, e nós voltamos embora, e tivemos o Matheus. E nosso casamento durou até os meus 24 anos, e nessa o casamento acabou, né? E eu perdi a guarda do meu filho. Aliás, me falaram que eu tinha perdido a guarda do meu filho. Meu filho tinha 6 anos até então. Eu trabalhava com rodeios na época, e as pessoas achavam que trabalhava com rodeio. Não trabalhava, se divertia, né? Eu tinha barracas em rodeios, né? Então, e eu perdi a guarda dele. E foi traumático para mim e para ele, porque ele teve que ir para Mococa, morar com a avó paterna, e eu ficar em Taubaté. Então, eu não tinha dinheiro naquela época para ficar visitando, não existia celular. Orelhão, você levava 1 hora, 1h30 para conseguir fazer uma ligação de um orelhão para outro, imagina numa outra cidade. E nessa época eu passei fome, né, porque eu não arranjava emprego, eu tive que ir morar na roça. Eu só me lembro que teve um dia que eu comia tempero, porque eu não tinha comida em casa. Que isso? Eu pegava e conversava com as lagartixas, pelo menos eu perdi o medo delas, porque eu morria de medo da lagartixa. E aí eu tinha a Mafalda, a Clotilde e uma outra que eu não lembro o nome. E conversava, porque era a única forma. Quer dizer, na realidade eu estava fazendo autoanálise ali, né? Eu estava conversando com o meu cérebro. Com você mesmo, E tinha uma criança, né, nesse bairro de roça, que ele era agregado da dona da fazenda, era um afilhado. E ele ganhava dinheirinho dela, um menino de 10 anos. Então ele ia lá, comprava coxinha e levava para mim comer. Eu queria muito saber desse menino, sabe? Não sei o homem que ele se tornou hoje. Mas com isso eu vinha a pé ou de carona para o centro de Taubaté procurar emprego. E encontrei emprego numa loja de R$1,99, né? E eu não tinha sapato, eu usava o sapato da minha irmã, que calçava 2 números a menos do que eu, para ir trabalhar. Putz! E com isso eu consegui um emprego de estoquista numa loja de R$1,99. Em menos de 3 meses eu já era gerente regional deles. Abri 12 lojas para eles. Em menos de 3 meses? Em 3 meses. Caramba! Né, que, como eu sou filha de gaúchos, o dono era gaúcho também. E ele ficou impressionado de eu saber o nome de todas as ferramentas que tinha no estoque. Né, ele falava, me passa tal ferramenta. E eu conhecia, porque meu pai era metalúrgico, meu primeiro marido técnico mecânico. Então, eu conhecia. Sim, era familiar. Mas a distância do meu filho sempre me doía muito. Né? Nossa. Então, ir montar lojas de R$1,99 em várias cidades, para mim era uma fuga. E era uma fuga gostosa, porque eu recebia. Né? E eu sempre tive essa de ser metódica, sabe? Então, na loja, quando eu cheguei, era tudo misturado, os brinquedos com as louças, e eu comecei a departamentalizar a loja. Sim. E ele ficou impressionado, né? Que ninguém tinha feito isso até então. E com isso eu fui ganhando a confiança dele. Então, segura um pouquinho, tá bom? Nosso tempo estourou, vamos encerrar o primeiro bloco, vamos para o segundo bloco, a gente já volta. Olá, eu me chamo Francine Gonzalez, participei de uma matéria
do programa A Vida é Assim e achei sensacional. Sempre traz matérias com temas sempre diferentes, com temas que abordam a necessidade do dia a dia, com temas atuais, e o espaço é maravilhoso, com uma equipe sempre animada, uma equipe disposta. A Tatiana, então, não tem nem o que falar, né? Ela é gente boa demais, ela faz a gente se sentir muito à vontade. Então, essa conversa, ela sai uma conversa tão natural que quando você vê, a matéria já foi. E aí você fala, nossa, nem parece que passou tanto tempo e a gente falando sobre um assunto que é tão corriqueiro e aquele assunto tão necessário. Então, assim, só tem elogios para a equipe é fundamental porque o espaço também, um espaço super adequado, um espaço que ele é aconchegante, é um espaço que traz com que a gente se sinta realmente à vontade na hora de fazer a matéria. Então, só tenho elogios para a equipe é sensacional, adorei fazer parte, espero um dia poder novamente levar mais assuntos, né, que possam chamar a atenção e que a gente possa, com certeza, ter maior, assim, expectativa de trazer maiores conhecimentos para a população. Mas obrigada, adorei a equipe, vocês estão de parabéns, valeu! Olá, tudo bem? Sou o Thiago Barbosa, sou coach, sou palestrante e esse é o quadro Pílulas para a Vida. Se eu falar para você que existe um remédio que você toma todos os dias pela manhã, que te faz ser mais forte, e que te empodera, e que te faz agir, e que te faz fazer tudo o que você gostaria de fazer. Eu vou te ensinar agora. Pega papel e caneta aí e você vai anotar os exercícios, ok? Pegou papel e caneta? Então vamos lá. Você vai escrever lá no topo, lá na linha de cima, eu sou capaz. Então você vai escrever nas linhas do seu caderno 30 características. Eu sou capaz. Do que você é capaz? Olhando para você de fora, sai um pouquinho de fora de você. E se você fosse falar para uma pessoa de você mesmo, o que você falaria de você? O que você é capaz? Então você vai trazer essas qualidades nessa folha e vai ler todos os dias pela manhã. Durante 30 dias. E você vai ver a sua vida, seus pensamentos, seu comportamento, sua fisiologia, seu rosto, a sua fisionomia vai começar a mudar. Vai começar a ser diferente. E você vai começar a fazer coisas que você nem imaginava que você seria capaz. Então fale em voz alta todos os dias, na frente do espelho, acorde pela manhã um pouquinho mais cedo, vai lá na frente do espelho, pega o seu caderninho e diga pra você, seja o seu maior motivador. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, me siga aqui nas redes sociais. Se você está vendo essa mensagem pelo YouTube, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like e ative as notificações. Até a próxima! Então voltamos aqui para o nosso segundo bloco com a Ângela W. Lima, nossa Red Hunter favorita aqui, famosa você, contando essa história incrível. Aí, continuando, você fez departamentalizou a loja, a loja, e aí onde você foi promovida? Isso, Resumindo, eu fiz de um limão uma limonada, né? Da limonada eu vendi, fiz mais limonada e comecei a ganhar dinheiro. Aí eu era gerente dele, aí já pude comprar um sapato, né? Que até então era da sua irmã com 2 números a mais. E eu ainda tinha que andar 2 quilômetros a pé para chegar em casa, porque não tinha, né, dinheiro para pegar ônibus. Que aí fui morar na casa da minha mãe, né? Mas sempre com saudades do meu filho. Mas aí agora eu já pude vê-lo, né, e mandar presente para ele. Eu mandava muito Power Rangers pelo correio, porque naquela época da 1,99 tinha muito esses brinquedos, né? Então era a forma que eu tinha de me fazer presente. Quantas vezes eu não fui de carona para Mococa para poder vê-lo no dedão? E chegar lá e esconderem ele de mim, dizendo que ele não estava na cidade para eu não vê-lo. Que coisa! Aconteceu. Mas a pessoa que fez isso acabou me pedindo desculpa antes de falecer também. Ela se libertou da... E ela não tinha noção, né, de quanto eu sofria. Ela só estava pensando em proteger o neto,
E eu acho isso lindo, né? O amor de vó é um amor único. Então, sou muito grata pelo homem que meu filho se tornou, pela avó que ele teve, pelas tias que o criaram. E ele ficou quanto tempo morando com a avó? Até os 17. Quando ele voltou, 6 aos 17, 11 anos. Quando ele voltou aos 17 para fazer faculdade, nós fomos no cartório para pedir a guarda dele. E o juiz me falou que eu nunca tinha perdido. Aí que caiu a ficha de que não tinha perdido a guarda. Né? Tudo mentira. Ou mal entendido. Eu tinha dado a guarda de 6 meses para minha sogra ficar com ele, enquanto eu procurava um emprego e me restabelecia. Mas tinham me falado que a guarda tinha virado guarda permanente. E na minha ignorância, né, eu não tinha nem ensino médio terminado ainda, né? Nossa. Aí eu não corri atrás. Mas tudo bem, passou, foi bem criado. Tentando dar conta de você mesmo ainda, né? Foi bem criado por uma família idônea. Né? Tá aí um grande homem, grande mesmo, né? Com 2,10 metros, um homem lindo. E nessas minhas montagens de loja, né, eu conheci o pai da minha filha, da Fernanda. E casei com ele, né? Comecei a namorar, casei com ele e tive a Fernanda. Né? E aí nós viemos para Taubaté. Nós tentamos montar uma fábrica de artesanato, que começou por hobby. E em pouco tempo eu já tinha 27 colaboradores. Já tinha, fora as costureiras, né, que pegavam serviço por facção. E nós tivemos um sócio, que era um vereador na cidade. E a sociedade desfez, e ele aumentou. Nós aumentamos 2 centavos o preço da mercadoria, ou ele abaixou 2 centavos, não me lembro agora. Só sei que nós deixamos de vender do dia para a noite, nós quebramos. A gente vendia no Paris, lá no Brás, e passaram a comprar só dele e não compraram mais nós. E para a gente honrar com todas as nossas dívidas, nós vendemos tudo o que tínhamos e viemos para Taubaté. Nossa. Aqui em Taubaté nós teríamos mais chance. A Fernanda estava com 1 ano de idade, né? Ia fazer 1 ano, era pequenininha ainda, e nós viemos para cá. Eu me lembro que eu cheguei em Taubaté e nós não tínhamos arroz no pote. Minha mãe me emprestou na época R$30 para fazer compra. Viemos na cara e na coragem. E ali o Alexandre fez uns cursos, né, meu ex-marido, ele se formou em algumas coisas e sempre me incentivou a estudar. Uma coisa que eu não posso negar. Você tinha parado, né? Tinha parado, né? Tinha começado a faculdade de administração na época, mas eu tinha parado. Aí ele me incentivou a voltar a estudar. E dali eu não parei mais. Aí eu me apaixonei pelo estudo, né? Administração, tecnólogo em RH, estou terminando psicologia, já sou pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, já também terminei gestão de pessoas e projetos sociais pela Federal de Itajubá. E aí eu comecei a trabalhar. Assim, eu estou com 140 quilos. Cheguei em Taubaté com 140 quilos. A minha filha com 1 aninho e pouco. A minha mãe recém tinha descoberto um câncer no intestino. E meu marido estava desempregado. Então eu falei, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu sempre tive foco na solução. Eu nunca pensei no problema. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter alguma habilidade. O que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu vou analisar currículos e reformular currículos, que eu faço isso muito bem. E lá foi a gente colocar papelzinho, né, na nossa ingenuidade, nos postes da cidade. O meu ex-marido, ele quase foi preso por causa que era proibido na época colar papel nos postes. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha 28, por aí. 28, 29 anos. Aí Bom, mas deu certo, as pessoas começaram a me procurar para reformular currículo. E ele não foi preso? Não. E aí minha mãe não deixava usar o computador dela, porque o computador naquela época tinha um quarto separado para o computador, com ar-condicionado, né? E era assim, tocar no computador era algo incrível, você não podia, a internet era discada. Eu lembro. Era antes do Speed ainda, não me lembro qual que era. Era a IG. A IG, isso. Eu tive. A IG. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma ideia muito forte de que ia dar certo. Eu esperava minha mãe dormir, entrava no quartinho do computador, né, internet de escada,
reformulava o currículo das pessoas que tinham me procurado e divulgava esse currículo pela internet, que já tinha sites de empresas, né, e grupos de RH lá de São Paulo. Eu pegava endereços de e-mail, como eu fiz processamento de dados no técnico, então eu conhecia de informática. E aí eu peguei e comecei a divulgar currículos. E as pessoas foram me procurando e me procurando. Acho que com 6 meses que eu estava já reformulando e fazendo currículo, eu consegui comprar meu primeiro computador. Primeiro computador montado, porque naquela época não existia microcomputadores prontos. E aí minha mãe viu que eu estava ganhando dinheiro, que aquilo era sério, né? E meu marido também, e minha filha, nessa época já deveria estar com 2, 3 anos. E aí ela me deixou contratar uma internet que não fosse discada, já tinha saído a internet para você usar o dia todo, né? Acho que ainda era discada, mas com um preço... Era a banda larga que veio a Speed, foi a primeira que veio, não foi? Aí ela me autorizou. Aí a partir daí, eu só fui crescendo. E aí eu resolvi fazer um evento nisso, eu fiz a cirurgia de estômago, né? Eu tinha 140 quilos. Hoje Mas você sempre teve esse peso ou por conta de toda a sua história você engordou? Eu engordei mais quando nós descobrimos o câncer da minha mãe. A ansiedade de ter que cuidar dela no hospital, a ansiedade, né? Já tinha perdido meu pai com 18 anos. Né? E quando eu perdi meu pai, né? Acho que está no livro, a nossa casa foi assaltada. Porque meu ex-marido ficou internado em Angra. E quando nós voltamos, nem o cobertor tinha na casa, nem os talheres, levaram tudo. Literalmente tudo. Que isso? E ele ficou 6 meses na cama. Ele quebrou a tíbia e perônio, se eu não me engano, e não foi exposta, então tinha que ser uma cicatrização na época, a tecnologia da época, natural. Então, eu tive que cuidar dele por 6 meses na cama, com 18 anos. Meu Deus. Mas voltando, né, ao início do Vale Empregos, eu tinha certeza que esse nome ia dar certo, que Vale Empregos era um nome. E fiz um blog, né? Fui aprendendo sozinha, fui fazendo. E eu fui a segunda headhunter do Vale do Paraíba, não fui a primeira. Tinha uma que também prestava serviço para a LG na época, que eu não me lembro o nome dela, mas ela não era tão conhecida. E eu fiz o blog, as pessoas começaram a me conhecer. Nesse meio tempo eu fiz a redução de estômago. E aí eu fui procurar o CIESP. Porque como eu já participava de grupos de RH de São Paulo, eu queria fazer grupos de RH no Vale. E fui recebido pelo seu Arimateia, né? Seu Arimateia, quem não conheceu o seu Arimateia em Taubaté, ele foi diretor da mecânica pesada de RH e depois ele foi diretor do CIESP. Era uma pessoa muito brincalhona, as piadas dele se emendavam uma na outra nos churrascos. E eu me lembrei dele. E ele até então não tinha se lembrado da criança e tenho certeza que ele foi, quando ele me pegou no colo lá na mecânica pesada, porque quando eu nasci, eu fui a primeira criança a nascer na mecânica mesmo. Então, imagina só, uma loirinha, bochechudinha, né, fofinha, e ele deve ter ido me visitar, porque ele era do tipo que visitava todo mundo, sempre foi muito humano. Ele recebeu, com certeza, eu ri para ele quando ele me pegou no colo, eu brinco com ele, o senhor foi meu primeiro network. E no CIESP, quando ele me recebeu, eu acredito que ele recebia muitas pessoas fazendo muitos pedidos, né? E isso irrita. E ele estava meio sério, tudo, né? Eu olhei para ele e falei, eu conheço o senhor é amigo do meu pai. Aí a hora que eu falei do meu pai foi o primeiro rei momo de Taubaté. Rei momo? Meu pai foi o primeiro rei momo de Taubaté. Aí mudou o assunto, né? Mudou a conversa, foi uma delícia. Aí ele falou assim, nós cedemos para você o espaço para você fazer seu primeiro evento. E lá fui eu fazer o evento. Super feliz, achando que tinha sido por minha causa, né, a escolha do evento. E aí um amigo me perguntou, um amigo que era diretor de RH, falou assim, quem você quer trazer de palestrante? Falei, eu quero trazer uma coache. Eu não entendia nada de inglês. Você quer trazer um sapo? Como é que você vai trazer um sapo? Na época estava crescendo coach no Brasil, eu não sabia que se falava coach, para mim era uma coache. Ele deu risada, né, da minha ingenuidade. E eu vi na TV que tinha um rapaz que fazia serviço de divulgação de currículo, orientação profissional numa novela, e era tudo que eu fazia. Falei, então eu sou uma headhunter. E como tinha 3 Ângelas Limas, eu resolvi colocar o W no meio, para ficar Ângela W Lima, para diferenciar das outras. Depois disso, o meu nome estourou.
se numerologia existe ou se numerologia não existe, o meu nome estourou. Com certeza. E eu fui fazer o evento, e as pessoas foram no evento, e lotou. E eu achando que era por causa da coache, né? Da coach. Então Não. você segura um pouquinho de coache aí. A gente já volta, botar nosso terceiro bloco. Fica aí. Oi, gente! Oi, Chay! Tudo bem com vocês? Vocês conhecem o programa Vida é Assim? Isso, da Tatiana Fedato. Não sei se vocês conhecem o programa dela no YouTube, é maravilhoso. Inclusive, nós tivemos a honra de sermos convidados para falar da nossa vida, como é ser um casal gay. Se você não assistiu ainda, clica lá e assiste. Mas além da nossa entrevista, tem muitas outras entrevistas, muitas outras curiosidades, né, amor? Exatamente. E também, gente, a sensibilidade da Tati, de deixar a gente à vontade. Não tem nem como descrever. Fica até uma dica pra você. A sua história também pode ser contada lá. Converse com ela. Tenho certeza que ela vai deixar você super à vontade para contar a sua história. Pois é, gente. Então vai lá no canal, assiste o programa, tá bom? Se divirta, se emocione. É muito legal e muito Muitas gostoso, curiosidades. tá? Porque A vida é assim. Beijo! Beijo, Chay! Voltando aqui nosso terceiro bloco aqui com a Ângela W. Lima, essa Red Hunter incrível, aqui contando uma outra história. Gente, é inacreditável a sua história. Você conta assim, solto, vou falar, você tá exagerando, tá mentindo mesmo, mas não. Então vamos continuar. Aí você achou que estava fazendo aquele evento lá por você, né? É por causa da coach que tinha ido, né? Que era uma das primeiras coaches no Brasil. O nome dela era muito famoso. Só que as pessoas não me conheciam pessoalmente. As pessoas não sabiam quem era a Ângela Lima pessoalmente. Porque como eu tinha 140 quilos, eu ficava atrás do computador. Você tinha vergonha. Então, uns achavam que eu era fake, outros achavam que era um homem que fingia que era mulher. E eu consegui construir meu nome por e-mail e por telefone. Ninguém me conhecia pessoalmente. Eram poucas as pessoas que iam na chácara, que eu morava numa chácara na época, que eram amigos mais pessoais. Então, as pessoas foram para ver se eu era de verdade. Né? E ali eu conheci o Abranches pela primeira vez, né? E ele fez logo depois ele fez a abertura do meu outro evento e tudo mais. E comecei a ficar conhecida. Eu não sabia que Red Hunter era um ser humano importante para mim, né? Naquela época. Hoje todos são Red Hunter. E ali eu descobri que eu fazia sucesso. Eu não sabia, eu não tinha a mínima noção. E eu passei a ser na época uma YouTuber de hoje. Eu ganhava vouchers para hotéis. Eu ganhava para fazer a unha, para fazer o cabelo. Só que eu não sabia aproveitar, porque na minha simplicidade, aquilo era bobeira, né? Olha e meu nome estourou no mercado. E aí eu comecei, né? Eu tive que alugar um escritório até aqui perto. E assim, eu cheguei a ter 40 clientes por mês, 50 clientes por mês. Só que aí eu estava na minha faixa dos 40 anos já, e eu tive que escolher, né? A carreira ou os meus valores. E família era um valor muito importante para mim, e eu não estava vendo minha filha crescer. Eu estava ganhando muito dinheiro, estava trocando de carro, estava viajando com os vouchers dos hotéis que eu ganhava, mas a Fernanda estava entrando na adolescência. Né? O Matheus estava longe, e eu precisava prestar atenção na minha família. Foi quando eu resolvi diminuir o número de clientes. Eu delimitei que eu teria, a partir de 15 clientes, pessoas físicas, e continuando estudando, né? Que eu não parei. E nessa época atendia, estudava, e aí eu... E era mãe. E era mãe, e era esposa. Então eu delimitei, aumentei o preço do meu serviço de acordo com a faixa
que eu achava que era suficiente, porque eu nunca fui muito ambiciosa de ter muita coisa. Eu queria ter o suficiente. E estabeleci que eu passaria a atender indústrias também. Aliás, indústrias estabeleceram que eu passaria a atendê-las. Eles que te escolheram. Começaram a me pedir orçamentos de coach de 2012 para cá, mais ou menos. Que até então eu fazia só orientação de carreira. Eu achava que coach era uma bobeira, né? Que motivacional, vai lá, faz, você consegue. Eu não conseguia entender. Aí fui fazer meu primeiro curso de coach. Entendi que coach é uma metodologia, ela não é uma ciência. É um método em 8 passos para você sair de um ponto e chegar no outro com sucesso, tendo um apoiador que, através de ferramentas, te mostra o caminho. Mas ainda não fiquei satisfeita, né? Só ser coach sem ter tanto conhecimento, né? Eu tinha programação neurolinguística, eu tinha coaching, eu ainda me achava muito rasa, eu precisava da psicologia. E aí, aos 48 anos, eu decidi, eu vou fazer faculdade de psicologia. Assim, gente, 5 anos na faculdade de novo. Falei, 5 anos começa com 1 hora, por que não? Sim. E fui fazer psicologia. Né? E me surpreendi que eu achava que psicologia a gente só estudava, né, uma linha, tudo, e psicologia a partir do 2º semestre você já tem estágio, e você passa por todas as áreas. Você vai na escolar, você vai na área acadêmica, e eu fiz até ecoterapia, estudei fiz estágios em várias áreas da psicologia. O leque é muito grande para o psicólogo. E eu fui ficando encantada, né? Estudando os teóricos, né? Que a psicologia tem muitos teóricos. E a psicologia, sim, é uma ciência, né? Principalmente a psicologia social, que está muito em alta, e a cognitiva. E fui me embasando para não ser só uma coach, ou uma coach a mais, mas uma coach que tivesse conhecimento suficiente para te ajudar no coach, não a olhar o passado, mas para usar o seu passado como embasamento para você chegar no seu futuro. Para te projetar. Uma entropia que a gente chama, né? Voltar para dentro de si para dar um salto quântico maior. Chama entropia? Entropia. A gente usa muito o termo da engenharia dentro da psicologia, dentro do coach, né? Então, para você dar esse salto quântico, você sempre precisa voltar para dentro de você, que o coach chama de autoconhecimento. Aí você vai ter a autoconsciência que você precisa mudar, né? E com essa autoconsciência você dá o salto para você chegar onde você quer. Onde é a transformação. Né? Como diz um amigo, o mundo é dos incomodados, não dos acomodados, né? Porque só quando a gente se incomoda é que a gente muda, né? Quando a calça aperta é que a gente faz regime, né? E eu passei a ter essa visão. E eu comecei a trabalhar as habilidades socioprofissionais ou as competências dos profissionais dentro das indústrias. Então, quando um gerente era promovido, um supervisor, um coordenador, e ele tinha muita capacidade técnica, mas ele não tinha competência ou habilidade comportamental para lidar com a equipe, né? Eu era e sou ainda chamada para ajudá-los assim, a reencontrar esse lado mais humanizado dele, para que ele possa tanto ser um líder, quanto um gestor, quanto um gerente, né? E ele possa ter empatia suficiente, simpatia com a equipe, para trazer a equipe para o lado dele, né? E trazer para a empresa o resultado esperado, sem gerar trauma nas pessoas. E aí nós tivemos a pandemia. E a pandemia que já foi outro trauma. Trouxe o estresse pós-traumático. Então, hoje não é só o executivo que eu atendo, né? Eu atendo todo e qualquer tipo de profissional ou ser humano que queira fazer transição de carreira, ou que não esteja satisfeito com a sua carreira, ou que está passando por um mau momento, ou que precise olhar o mundo aqui fora para dar valor para o que tem. Né? Então, foram muitas vezes que eu ajudei, né, e ajudo ainda, os profissionais a se reencontrarem. Sim. E com isso veio o empoderamento feminino. Olha como uma coisa puxa a outra. Eu comecei a perceber que as mulheres, né, elas se sentiam com não equidade dentro da indústria e aqui fora também. Aqui fora também. Né? E eu comecei a perceber o quanto há de assédio sexual, de assédio moral, de menosprezação da mulher, né, a mulher menosprezada, principalmente as 40 mais, as 50 mais, que é a fase que a mulher está entrando na menopausa, que ela está com excesso de hormônios borbulhando no corpo dela, mas ela ainda está ativa para o mercado de trabalho.
E aí vem as piadinhas, né? Nossa, mas você sabe o que é um Excel? Né? Precisa chamar o garoto do TI porque a tela não está ligando. E mal eles sabem que tem mulher por aí dominando Power BI, Excel, engenharia, logística, modais da logística, direito, né? Direitos humanos e todos. Então, e as mulheres que precisam ser empoderadas, que ainda não se descobriram, que ainda não se valorizaram enquanto pessoas e mulheres. Sim. E é tão gostoso ver essa mudança. E há homens também que não estão sabendo o local deles. Exatamente. Que, de repente, há tanta mulher no mercado e tanta mulher empoderada, e eu quero macho alfa, onde é que eu fico? Sim. Qual é o meu papel? Qual é o papel? Né? Tem empresas que tudo que é descoberto tem uma extrapola, né? Tem uma polarização. Até depois voltar, né? Até voltar no equilíbrio. Então, tem empresas que só estão dando promoção para mulheres. Não estão dando promoção para homens. Que também está errado, né? Está tem que ter errado, os dois, né? Porque independente do seu gênero, se você é LGTB+, se você é mulher, se você é homem, o que tem que ter visto na hora que você é promovido são suas qualificações técnicas e comportamentais. Não a sua opção sexual. A sua opção sexual é em 4 paredes. Você com você e o seu parceiro. E não na indústria. Na indústria você é a pessoa profissional. É a persona profissional que está atuando. E não a opção sexual que você tem. Mas as indústrias, né, o marketing, eles estão extrapolando em relação a isso. Isso também está gerando estresses, né, traumáticos e pós-traumáticos muito grandes. E está tendo muita procura de homem também, que se sente desvalorizado hoje em dia por estar chegando perto dos 50, por estar numa concorrência desleal com as outros gêneros, né, e outras etnias, e não ter seu papel na sociedade. Então, estamos todos nós, né, não só eles, eu também, você, né, precisando desse apoio, tanto espiritual quanto psicológico. Porque nós também não devemos esquecer que a espiritualidade faz parte da cura, né? Nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. Sim. Não é o contrário. Né? E independente da religião, não estou falando aqui de religiosidade, mas de espiritualidade, do Deus que há dentro de você. E esse Deus que precisa ser saudado, né? Ele precisa ser encontrado, valorizado, né? E é Ele que dá a sua fé, é Ele que dá a sua esperança e Ele que te traz o amor. Né? E é o que fala na Bíblia, né? Que é um dos nossos livros, né, de maior expressão aqui no Brasil, né? Que só sobrará a fé, a esperança e o amor. Então, se a gente encontrar isso, a gente encontra Deus dentro da gente. E aí a gente tem foco na solução e não no problema. Exato, e a vida flui, exatamente. Vamos para o nosso último bloco. Vamos. Para você que me ouve, eu gostaria de relatar a experiência que tive, fazer uma entrevista com a apresentadora da Vida é Assim, a Tatiane Fedato. Uma excelente pessoa, uma excelente apresentadora. Eu tive a oportunidade de falar sobre minha experiência na luta contra um câncer e a vitória que obtive. Me deixou bem à vontade. E eu aconselho você, não só assistir a minha entrevista, mas como também, se você tiver alguma coisa que você conhece, algum entendimento que você tem, alguma experiência de vida, e você possa e queira transmitir. É um programa de qualidade, é um programa muito bom, eu recomendo. Eu me senti muito honrado com a oportunidade e experiência que tive. E digo a você, grave a sua experiência, conte a sua história, faça outros saberem aquilo que pode ajudar a construir algo melhor na vida de alguém. A vida é assim. É a minha vida, é a minha história. Agora, dia 13. Um abraço, um beijo. Feliz por te conhecer, Tati.
Bom, voltando aqui ao nosso quarto e último bloco, essa história sensacional da Ângela, que a gente olha para você, né, toda bonitona, elegante, com sucesso, parecendo nas televisões, nos jornais, a gente não imagina os perrengues que uma mulher dessa, para chegar onde chegou, passa, né? E eu acredito que a gente só é o que a gente é devido a tudo que a gente passou lá atrás. Então não tem como desonrar o passado, negligenciar, fugir. Não é viver o passado, mas é dar valor a ele e aprender com o passado, né? E não bastasse tudo isso que a Ângela contou, e quem quiser saber mais aqui no livro, vai aparecer aqui a rede social dela para você comprar se você quiser, vale a pena. Tem mais outras 6 histórias aqui, né? Uma delas eu já entrevistei também lá no programa. E aí eu quero que você conte essa outra história recente que você passou. Meu, essa mulher tá viva. Olha, o meu pai dizia uma coisa, Ângela. Meu pai teve 5 infartos. E ele falava assim, eu não sei se eu agradeço a Deus por me manter aqui, vivo, ou se ele não me quer lá. Não sei se ele gosta de mim ou não. Olha que você me deixou na dúvida agora. Será que ele me ama mesmo ou se ele não me quer lá? Qual é que é? Então, as suas histórias de quase morte, né? Meu Deus, e agora conta essa última recente, pelo amor de Deus. Eu me sinto uma privilegiada, como eu te falei. Há pouco mais de um mês, né? Eu fui comemorar com uma amiga, ali na Avenida Itália, né? Um sucesso dela, e eu estava de estômago vazio, era de tarde. E eu bebi um drink ou 2, não me lembro, e nisso que eu fui para o meu carro, ela foi para o carro dela, eu desmaiei. E uma moça me encontrou, né, uma moça abençoada me encontrou desmaiada, e tirou foto minha desmaiada e colocou na rede. Oxe! Que alguém me conhecesse, saber quem era você. De vez de chamar o SAMU, né, mas ela pôs. E aí eu fui para o hospital, né, e acharam que era por causa do alcoolismo, não era, era hipoglicemia, eu estava hipoglicêmica, porque eu tinha bebido sem comer, e o médico falou que por mais meia hora eu teria morrido. E ela botou na rede social, ao invés de ligar pro... Aí uma amiga reconheceu, morava ali perto, correu, chamou o SAMU. Mas ela fez por uma boa causa. Sei, ela né? Como pensou, né? E aí, na terça-feira, eu tinha que viajar para Itaiandu, para onde eu presto serviços lá numa rede de granjas. E eu estava indo para Itaiandu, eu estava com um carro novo, né? E numa curva, um caminhão não viu o tamanho da carreta dele, né? O caminhoneiro era ainda inexperiente e estava na experiência, segundo ele relatou para o meu marido. E ele foi voltar para a esquerda e não me viu, e aí ele pegou a traseira do caminhão dele e foi me pressionando na guarda de reio. E eu tive que pensar muito rápido, né? E eu tinha passado por Aparecida, e eu pensei muito rápido ali, eu pensei, se eu acelero, eu não tenho para onde fugir, porque ele está na minha frente, né? Eu estou pressionado na guarda de reio. Se eu freio, ele passa por cima. O meu risco de morrer é maior. Eu sempre em luta e fuga, eu vou para a luta, eu nunca vou para a fuga. Só que dessa vez eu tive que pensar. Eu falei assim, o único lugar que eu me encaixo é no meio das rodas dele, porque a carreta tem dois eixos, né? Aí eu entrei no meio da roda e falei, vou deixando ele me empurrar até que ele perceba que ele está levando um carro junto com ele. Andou mais alguns metros, né? Percebeu. E eu saí debaixo do caminhão, né? E ainda preocupada. Eu falei, olha, nós temos que tirar os nossos carros daqui, porque a polícia vai chegar e a gente pode acontecer mais um outro acidente. E aí eu tirei um rapaz que parou para ajudar, um rapaz ajudou muito mesmo, muito abençoado esse rapaz. Né? E eu entrei no meu carro, eu já pegando a roda na lata, tudo, eu não sei como é que eu consegui chegar com o carro no acostamento. Pedi para sinalizarem, tudo sinalizaram até a polícia. Não aconteceu nada com você? A não ser a pancada, né? Depois eu senti a dor das pancadas, os roxos, mas não quebrei nada. Aí ficavam falando para mim, não, a senhora tem que deitar e esperar a ambulância. Eu falava, não, mas eu não posso deitar, eu tenho uma live para fazer à noite. Eu estou ajudando uma família de Minas Gerais que tinha acabado de nascer um bebezinho, eles não tinham nada. Eu não posso ficar doente agora, como é que vai ficar a minha live? Eu só pensava que eu tinha que ajudar alguém. E aí chegou a ambulância, chegou a polícia, tudo, né? Aí colocaram eu naquela parafernália de ambulância, tudo, pescoço, tudo. Eu vi. Né? Aí eu fui gravando live no meio da ambulância, querendo salvar a vida ainda do bebezinho, que não ia receber o dinheiro, porque eu não ia fazer a live lá, que a live era para angariar fundos, né? Aí você fez a live dentro da ambulância, indo para o hospital? Indo para o hospital.
porque o pessoal, acho que eu entrei em choque, né? Eu só pensava nisso. Que a hora que a polícia chegou, aí eu sei que eu entrei em choque, porque eu me senti protegida. Sim. Né? A polícia que a ficha caiu. Ali. Aí a ficha caiu, não preciso mais tomar conta da situação. A situação está na mão de quem entende. Né? Mas ainda pensava no bebezinho e no pai do bebezinho, que eu tinha acabado de arranjar um emprego para o pai do bebezinho também. E fui na ambulância, aí gravei. E, nossa, como é incrível, né? Que eu gravei direto no store do Instagram e nunca tive tanto acesso, gente. Não sabia que desgraça dar tanto acesso. Vou bolar mais algumas aí para mim ter acesso, porque a sorte que meu sobrinho chegou no hospital, olhou meu celular, né? Meu sobrinho trabalha na Liber, ele viu pelo Instagram que eu tinha sofrido um acidente. Coitado, não é um sobrinho, é um anjo de filho, né? E ele foi lá me socorrer. E aí ele falou, não, tia, me dá seu celular aqui, apagou, ficou com o celular no bolso, não deixou mais ninguém tocar nas... O carro destruiu. O carro então quem olha acha que morreu junto. O carro tá parado ainda, não encontram peças, né? Porque é um HB20 sedã premium e é muito difícil as peças dele aqui no Brasil ainda. Então estão aguardando a Hyundai mandar as peças. Então não foi PT, né? Total, deu para recuperar. Tá. Eu não sabia que agora é difícil dar PT total. Não sei. Porque o carro não é mais aquela placa de eixo, né? O eixo dele é em cruz. Pelo menos acabei descobrindo algumas coisas de mecânica também que eu nem imaginava. Olha lá, mecânica voltando. Só que assim, as pessoas falam, nossa, que azar, você acabou de comprar um carro e destruiu ele. Eu falo, gente, que sorte, eu tinha seguro, eu estou viva, né? Os meus filhos estão bem, não precisei parar de trabalhar, quer dizer, não atrapalhei a vida de nenhuma das pessoas que me contrataram para ajudá-las a buscar emprego, né? Minha equipe dominou, né, as minhas redes sociais para me suprir enquanto eu estava me restabelecendo, né? Eu continuei trabalhando, porque dá para trabalhar deitada com o computador no colo, né? Então, assim, eu tenho tanta sorte nessa vida que tudo que é para dar errado dá certo. Só fui levada para um hospital melhor porque eu estava fazendo uma live, né? Senão o pessoal da Nova Adulta ia me levar para o hospital de uma cidade mais próxima. Me levaram para um hospital com UTI, com muito melhor, porque viram que eu estava tentando ajudar alguém. Então tentaram me ajudar também. Então, assim, eu sou muito abençoada em tudo que eu faço. Opa! Né? Então, assim, se você está passando por um momento, né? Exato. Vamos fechar esse bloco, porque, só de ouvir a sua história a gente já vai caindo um monte de ficha, né? Isso, fala aí com quem está passando. Às vezes passa por tão pouquinho, né? Às vezes a gente acha, né, que a vida acabou ali. Nada, a vida é feita de períodos. Período tem começo, meio e fim. A natureza nos mostra isso, tem primavera, verão, outono e inverno. Né? Se você está passando pelo inverno, foca na solução, foca no sol, né? Porque sempre há uma solução. Né? E resolva, porque tudo passa, nada fica para sempre. Está desempregado? Ninguém fica desempregado para sempre, a não ser que não queira procurar emprego. Não queira trabalhar, exatamente. Né? Ou queira escolher empregos, né? Porque eu já descarreguei caminhão quando eu fui lá trabalhar em 99. Né? Pois é. E se hoje você me chamar ali, precisar de ajudar você a carregar as coisas para dentro do carro também, com 2 cirurgias na coluna, né? Sou PCD, pessoa com deficiência, mas eu vou lá te ajudar. Então, assim, esteja sempre pronto para ajudar o outro, sem esperar nada em troca, porque a expectativa é a pior coisa que o ser humano pode ter. É a pior coisa. Ajude sem esperar nada em troca, porque, se você ajuda sem esperar, foca na solução, nunca no problema, e procura ajuda. Né? Seja humilde de falar, eu estou precisando de ajuda, seja psicológica, seja financeira, seja só um bate-papo com alguém, um desabafo, um emprego. Né? Seja você, mostre a sua transparência, porque as coisas acontecem, né? E Deus faz com que elas aconteçam para o nosso bem. Então é isso. Que história! E tem muito mais ainda, dá uns 2 livros. Você nasceu com algum problema na coluna, foi isso? Você teve? Eu tenho uma doença degenerativa na coluna que é de família. Eu fiz a primeira cirurgia de hérnia, né? Nesse período eu fiquei 6 meses na cadeira de roda, dando aula. Qual período?
da cirurgia de hérnia. Foi em 2015, 2016, por aí. Né? Eu recém tinha comprado a minha casa, né? Não tinha dinheiro, ou eu escolhia pagar as contas ou pagar a prestação da casa. Eu estava dando aula para minha filha ter bolsa, para poder fazer a faculdade de engenharia. E passou. Não passou. Fiz a cirurgia de hérnia, depois o médico, quando abriu, viu que tinha problemas mais sérios. Aí tive que fazer a segunda cirurgia, que foi para colocar placas e pinos, né, na lombosacro. Sim. Né? Hoje eu não posso andar mais do que 2 quarteirões, né, por indicação médica, né, só de carro, eu sempre paro próximo. Sim. Quem olha para mim não vê que eu sou deficiente, então geralmente me xinga quando eu paro na vaga de PCD. Pois é. Né, porque as pessoas acham que PCD é só quem está na cadeira de roda. Sim. Né? Tem dias que as dores são tão fortes, né, que eu tenho que tomar Tramal e Alprazolam. São 2 remédios que te deixam totalmente grogue. E eu sei disso porque eu operei da coluna também, falei outra vez, né? E aí eu até brinco que eu tomava Tramal com o Celebra, eu acho, junto, eu vi elefante rosa voando de tanta. Aí a pessoa falou assim, nossa, eu quero tomar isso aí, eu quero ter esse barato que você tem aí, porque era um barato, mas era horrível, gente. E o Alprazolam vicia, porque ele te dá uma sensação muito boa, tanto de tirar a dor, né, junto com o Tramal. Então é outra coisa que você tem que depois trabalhar, é desviciar do Alprazolam, porque ele é muito bom como remédio, e ele te dá uma sensação de poder muito grande. Então tem que tomar muito cuidado, até mesmo com o médico que você vai, com o tratamento que você faz. Se você é capaz depois de fazer um tratamento para desmamar desses remédios, né? Porque sempre há uma sequela. Então, mas o importante é o que você faz com tudo isso. Isso, não é o que a gente passa pela situação, é o que você faz com aquela situação, né? O que você vai olhar para onde, né? Para o ônus ou para o bônus? Vai ser vítima ou você vai ser a protagonista? No semestre passado da faculdade, a professora, eu repeti, né? Ela deu DP no estágio, porque ela via minha vida social na internet e eu viajava muito. E quem viajava muito não podia estar nem com burnout nem com depressão. Então é que eu estava fingindo, mesmo com todos os atestados e os remédios que eu estava tomando, né? E eu falei para ela, tudo bem, é só mais um semestre que eu tenho que fazer. O problema é pagar, é dinheiro. Dinheiro Deus me dá. Eu falo para ele, olha, está precisando de tanto. E Deus sempre provém. Faz um pix aí, Deus. Mas uma professora não ter a sensibilidade de saber que burnout, você realmente tem que se afastar um pouco do seu trabalho para você se recuperar, porque foram desde 2001 trabalhando sem parar, com todos os problemas. Quer dizer, uma hora a cabeça, né? A nossa cabeça é uma máquina, né? Se você não dá... Mas pelo menos eu aprendi que eu precisava espairecer mais, viajar mais, curtir minha netinha mais, agradecer mais, né? Fazer exercícios de gratidão e tô curada. Né? Mas isso o Instagram não mostra, o Facebook não mostra, o LinkedIn não mostra. Né? E como muitas vezes você ouve o seu cliente, a história do seu cliente te ajuda a você compreender a sua. Né? E de tudo isso eu tiro, Tati, a vida é feita de períodos. Né? E viver é maravilhoso, é uma aventura. Deus nos deu de presente. Né? E a gente tem que aproveitar essa aventura. E cada dia aprender mais. Afinal, foi para isso que a gente veio, né? Nossa, aprender. Angela, eu estou emotiva com a sua história, com a sua força. Quantas pessoas aí não estão assistindo e por muito menos, né? Por muito menos estão bravejando, estão blasfemando, né? E olha só, você falou uma coisa assim, olha para a solução, olha para o sol. Né? Eu nunca tinha ouvido essa expressão, muito legal. E eu espero que tenha contribuído. É o que eu falo, se tem uma pessoa que está assistindo que já fez pensar, se só de fazer pensar, provocar o pensamento, né, já é de grande valia, né? Sim, eu não vou dizer que eu nunca senti vontade de morrer. Sim, de matar, lógico que a gente sente. Né, a gente sente vontade, né? A questão é que a gente faz com isso. E se eu der, né? E se eu der fim na minha vida, será que não resolve? Mas aí você pensa, né? Como você falou do seu pai, né? Será que o cara lá de cima está me querendo?
Né? Aí outros falam, não, você vai para um lugar muito pior. Eu falo assim, não, mas eu sou inteligente, eu já falo que me arrependi rapidinho, eles vão me levar para um lugar melhor. Mas não, gente, não brinca com a vida desse jeito, não. Brincar com a vida, né, é sério. Né? Nós acabamos de passar por um Setembro Amarelo. Né? Viva cada experiência como se fosse a última, né? E viva ela em toda a sua intensidade, porque só vai sobrar mesmo, Tati, a fé, a esperança e o amor. E o ser humano está precisando se reencontrar. A mídia está nos distanciando. A mídia está destruindo, né, muita coisa. E dessa gente ser... Eu li esses dias uma matéria de um moço que ficou preso 38 anos injustamente e descobriram agora que ele era inocente, se libertou, foi libertado, e aí perguntaram assim, mas e aí, como você não se corrompeu ou não se suicidou? Ele falou assim, prenderam o meu corpo, mas não prenderam a minha mente e meu espírito. Então, enquanto ele estava naquela situação que ele não tinha o que fazer, ele foi estudar, ele foi treinar, ele foi malhar, e aí ele saiu de lá com um currículo, assim, que história linda, né? Então, o que eu aprendo com isso? Ao invés de a gente ficar refém do que vem por aí, de fora para dentro, a gente tem que se manter a nossa mente aberta. Esse programa é para isso, né? Para você ver as possibilidades, entender que a vida é assim e escolher por você mesmo o que você quer, para onde você quer olhar, sem deixar ninguém manipular a nossa mente. Estão tentando. E quantas vezes, né? A gente está lá na cama e vem o sabotadorzinho e fala, né? O tempo todo. Ah, não levanta não, hoje não. Hoje não, tá chovendo. Tá chovendo. Para que você vai tentar aquele cliente? Ele não vai dar certo mesmo. Aí a hora de você falar, 50% do não você já tem. Isso. Corre atrás dos 50% do sim. E deitar vai ficar resolvendo alguma coisa? Vai dar outros problemas. Não, levanta dessa cama, né? É isso. Usa a técnica do TBC. TBC? Tira o bumbum da cadeira. Gostei, tira o bumbum da cadeira. E vai atrás. Ou então o TVN, te vira, negão. Gostei. Você botava no e-mail, mandava umas missões pra gente, no final TVN. Umas missões TVN. Eu falei, Carlão, que porra de TVN é essa? Eu falei, você te vira, negona. Eu falei, ok, agora sim. Entendi. Eu dou muita gratidão pela Eu que agradeço. Aqui, por compartilhar essas histórias, né? Que com certeza as pessoas adoram histórias reais, adoram. E o programa é para isso. Volte sempre, quando quiser contar, quando quiser tiver outros projetos interessantes, que vá também contribuir, o programa está aberto. Tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigada por ter assistido. Coloca aqui se você gostou. Sugira outros temas que a gente sempre traz aqui para você. E espero você no próximo programa às 11 da noite, certo? Um beijo. Tchau, tchau.